A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você, meu amigo, você, meu irmão na fé em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aonde quer que você esteja agora, seja abençoado, seja abençoado. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, para juntos aqui aprendermos da palavra de Deus. Eu quero deixar mais uma palavra nesta noite, a palavra de sabedoria, que está no livro de Eclesiastes, que está no capítulo 11, que tem o título assim: A importância da ação no tempo oportuno, ou seja, a importância de agir no momento oportuno. E diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. O pão, a palavra. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. O sábio escreve aqui: lança o teu pão, lança a palavra. Reparte aquilo que você tem. Se você tem Jesus, transmita Jesus Cristo para as pessoas. A palavra de Deus, transmita ela para as pessoas, para o máximo de pessoas que você puder. Ele diz aqui: reparte o que você tem com 7 e até com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Então ele diz: reparte o que você tem, lança, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Então, aquilo que nós temos dentro de nós, temos que transmitir para as pessoas, por onde nós passarmos, na onde nós estivermos. Que você que ouve a palavra do Senhor agora, seja um canal de bênção, na onde você estiver agora, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no meio da tua parentela. Fale de Jesus. Lance a palavra, lance o pão sobre as águas, pois Jesus ele diz: eu sou o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor continua nos ensinando aqui, no versículo 4, diz assim, em Eclesiastes 11, no versículo 4, diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Ou seja, se a gente fica observando para as situações, para as circunstâncias, nós nunca vamos plantar e nem colher. Pois se nós olharmos para as coisas que nós vemos, que nós estamos vendo fisicamente, nós vamos olhar e vamos dizer: não, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Eu quero dizer para você que o momento ele é oportuno. E é Deus quem cria as oportunidades. Pois Jesus ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É o Senhor quem cria as oportunidades. E quem fica olhando para os tempos, para as coisas, para as situações, para as dificuldades, ele nunca vai plantar. E ele nunca vai colher também. Então pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para a aparência. Jesus ele disse: não julgueis pela aparência, mas julgais de maneira justa. Porque se nós formos olhar pela aparência, imagine a palavra do Senhor que vai falar sobre o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Estevão, ele estava pregando, e depois de Estevão ter pregado a palavra de Deus, foi apedrejado. E quem estava lá? Um jovem Saulo, que consentiu com a morte de Estevão,
Mas aquelas palavras que Estevão pregou ficou cravada no coração de Paulo. E lá na frente houve a conversão. Você nunca sabe onde vai cair a palavra de Deus. Pela aparência você diz, não, essa pessoa aí não. Essa que você mais duvida pode ser aquela que mais o Senhor queira usar. Então lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe aonde vai cair a semente, a palavra. Não deixe de plantar coisas boas. Fale de Jesus por onde você passar, meu irmão, minha irmã. E a palavra do Senhor continua dizendo que quem observa o vento, ele não semeará. E o que olha para as nuvens, não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim como nós não compreendemos como é formado os ossos nas crianças que está no ventre da mulher. Assim como nós não compreendemos o caminho do vento, assim nós também não compreendemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Então o nosso dever é só plantar. É só plantar, porque quem dá o crescimento de todas as coisas é o próprio Senhor. Então o que nós só devemos falar é da salvação, é de Jesus Cristo, é do arrependimento, é de liberar o perdão. É só isso que nós devemos fazer. Falar de Jesus, pois nós não sabemos aonde a palavra vai penetrar no coração. E ainda a palavra diz assim no versículo 6, planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, não deixe de plantar. Planta pela manhã, planta pela tarde. Não deixa de plantar, porque você nunca sabe se esta semente ou aquela vai vingar, ou aquela vai dar certo, ou se as duas serão boas. Ninguém sabe, só quem sabe é o Senhor. Louvado seja Deus. Então os momentos é oportuno e temos que agir no momento oportuno. E quem cria as oportunidades é Deus. E quem sabe esse seja o momento oportuno na sua vida. Pois é Deus quem cria as oportunidades. Louvado seja Deus. É Deus quem cria as oportunidades no meio da tua parentela. É Deus quem cria as oportunidades no meio dos teus amigos. É Deus quem cria as oportunidades na onde você estiver, meu irmão. Então não deixe de plantar. Não deixe de transmitir aquilo que você aprendeu. Pois você nunca sabe o que acontecerá depois. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele disse para os seus discípulos: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. E ele disse: seja astuto como a serpente e prudente como a pomba. Você vê que a serpente, ela sabe a hora certa de dar o bote, de atacar. E a pomba, imagine, você já prestou atenção, o pombo quando ele chega perto para pegar o alimento perto de uma pessoa, ele chega ali sem espantar ninguém, pega o seu alimento e vai embora. Ao servo de Deus, ele tem que entender essas coisas, saber entrar e saber sair, e saber a oportunidade, a hora certa de poder falar todas as coisas que lhe convém. Foi isso que Jesus nos ensinou. Seja astuto como a serpente e prudente como a pomba. Foi o que Jesus disse. Então, onde você estiver, que você seja um canal de bênção. E não tenha medo
de lançar a palavra. Não tenha medo de falar de Jesus, pois Ele está contigo. E Ele disse: eu estou contigo. E quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. E quando passares pelas águas, pelos rios, eles não te submergirão, pois o Senhor está contigo. É Ele que te segura pela mão direita e diz: não temas, pois eu estou contigo. Eu te ajudarei. É o Senhor que coloca as palavras. De tanto você meditar na palavra do Senhor, de tanto você ter ela dentro do seu coração, o Espírito Santo, nos momentos oportunos, Ele te faz lembrar daquilo que é necessário, daquilo que você precisa falar naquele momento. Pois não se preocupe com o que você vai falar, pois é o Espírito Santo, é o próprio Senhor quem coloca as palavras na tua boca. Aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo: a luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Se o homem viver muitos anos, é motivo dele se alegrar. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Porque também muitos são os dias de trevas. Quanto maiores os anos, quanto maiores o tempo, que você tenha muita alegria, diz a palavra do Senhor. Mas também você se lembre que no meio desse grande tempo de alegria também teve grandes tempos de trevas. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois o Senhor, Ele venceu este mundo. E aquele que é nascido de Deus, ele também vence este mundo. E a certeza é a nossa fé. Então alegre-se pelos muitos anos de vida. E também se lembre que também houve muitos tempos de dificuldades, muitos tempos de trevas. Pois quanto maior são as idades, mas também são os tempos que nós enfrentamos de dificuldade, pois todos nós passamos pelos momentos difíceis, pelos momentos bons, pois que nem a gente lemos da outra vez, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Louvado seja Deus. Então, assim eu deixo aqui esta palavra, que finaliza assim dizendo: tudo o que está para acontecer é ilusão. É por isso que temos que, em primeiro lugar, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pois todas as coisas serão acrescentadas depois. Pois o Senhor, Ele sabe de tudo. E tudo que está para acontecer, como diz o sábio Salomão, que escreveu esta passagem, que tudo que está para acontecer é ilusão. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o reencontrará. Você não sabe o que irá acontecer. Uma palavra que você soltar da sua boca pode fazer toda a diferença na vida do teu próximo que está do teu lado. Um abraço, uma atitude que você fizer, o que você fizer de bom, você não sabe o que vai acontecer depois, pois toda ação tem uma reação. Amém, meu irmão? Então assim eu deixo esta palavra aos nossos corações neste dia de hoje. Plante, divida aquilo que você tem com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.